Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Começa deixando o teu like aí no vídeo para não esquecer e compartilha o vídeo com outros curiosos como nós e te inscreve no canal. Eu falo no canal sobre tecnologia, astronomia, corpo, saúde. Deixa aí nos comentários qual desses assuntos te agrada mais. Hoje eu vou falar sobre a tecnologia CRISPR. Ela não foi criada do zero em laboratório, mas descoberta na natureza. Ela funciona como o sistema imunológico das bactérias. Quando um vírus ataca uma bactéria, ela guarda um pedaço do DNA desse invasor na memória. Se o mesmo vírus retornar, a bactéria reconhece o inimigo e envia uma enzima para destruir o seu DNA. Os cientistas perceberam que poderiam usar essa ferramenta para editar qualquer gene humano. O funcionamento do CRISPR-Cas9 parece um editor de texto focado no código da vida. Ele usa uma molécula de RNA para localizar a sequência exata das letras do genoma humano. Ao encontrar o ponto correto, a enzima Cas9 atua como uma tesoura molecular e corta o DNA. A partir desse corte, a ciência pode desativar um gene defeituoso ou inserir uma nova sequência correta, reescrevendo as instruções das nossas células. Antes do CRISPR modificar genes, era um processo lento, caro e impreciso. Alterar o DNA era quase aleatório, com alto risco de cortar o local errado e causar mutações perigosas. O CRISPR revolucionou a biologia por ser uma ferramenta barata, rápida e exata. O que antes levava anos de testes incertos, agora pode ser desenhado e testado em semanas, democratizando aí o acesso às pesquisas genéticas mais avançadas. O impacto dessa descoberta foi tão grande que rendeu a cientistas Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna o Prêmio Nobel da Química em 2020. O reconhecimento veio muito rápido, mostrando a velocidade com que a ciência global adotou a técnica. A capacidade de reescrever o código genético abriu portas não apenas para a medicina, mas também para a agricultura e biotecnologia, transformando
nossa relação com a evolução. Desde o início, a grande promessa do CRISPR focou na cura de doenças hereditárias, que antes eram consideradas incuráveis. A ideia de ir direto na causa raiz, corrigindo a mutação, em vez de tratar o sistema pela vida toda. Isso mudou a medicina. Essa virada de chave abriu caminho para tratar condições severas, como a anemia falciforme e a fibrose cística, trazendo esperança para milhões de pessoas. Cento e 150 batimentos por minuto. Uma grande conquista prática do CRISPR foi a aprovação dos primeiros tratamentos para anemia falciforme. As células do próprio paciente são retiradas, modificadas em laboratório para produzir sangue saudável e depois aplicadas de volta no corpo. Os pacientes que passaram por esse processo deixaram de sentir dores extremas e não precisam mais de transfusões frequentes, inaugurando a era das terapias genéticas definitivas. Na oncologia, o CRISPR é usado para reprogramar o próprio sistema de defesa do corpo na luta contra tumores. Através de terapias avançadas, os cientistas retiram células imunológicas, usam a edição genética para torná-las capazes de reconhecer o câncer e as injetam de volta no paciente. Essa técnica tem mostrado resultados muito bons contra leucemias e linfomas, que já não respondem aos tratamentos tradicionais, como a quimioterapia. O CRISPR também está sendo testado para eliminar vírus que se escondem no DNA humano, como o HIV e a hepatite B. Essas infecções são difíceis de curar, porque o vírus insere o seu código dentro das células do corpo, fora do alcance dos remédios comuns. Com a edição genética, é possível programar essa tesoura molecular para rastrear o DNA
viral escondido e destruí-lo, sem causar danos às células saudáveis. A medicina avançada tem usado o CRISPR contra doenças neurodegenerativas e raras, como distrofia muscular de Duchenne. Nesses casos, intervenções diretas no código genético podem evitar a perda progressiva dos tecidos musculares e nervosos. Embora muitos tratamentos estejam na fase de testes clínicos, os dados indicam que é possível desacelerar ou até interromper a evolução de condições que antes não tinham qualquer perspectiva de cura. Existem dois caminhos para aplicar o CRISPR no corpo humano. As terapias ex vivo e in vivo. Na primeira, as células são alteradas fora do corpo e recolocadas em seguida. Já na segunda, a ferramenta de edição é injetada diretamente na corrente sanguínea para agir dentro de um órgão específico, como o fígado. Esse método direto é mais desafiador, pois exige que a tesoura chegue ao destino sem ser destruída. – 124 batimentos por minuto. Para entender a ética nesse procedimento, a gente precisa separar a edição somática da edição germinativa. A somática altera apenas o corpo do paciente e não passa para os filhos. Já a edição germinativa é feita em embriões, óvulos ou espermatozoides. Isso significa alterar permanentemente a linhagem genética da nossa espécie, uma decisão com consequências irreversíveis para toda a história do ser humano. O debate ético virou realidade em 2018, quando o cientista chinês anunciou o nascimento dos primeiros bebês modificados geneticamente no mundo. O DNA de duas gêmeas foi editado para tentar torná-las imunes ao vírus do HIV. A notícia provocou uma revolta mundial na comunidade científica, pois o experimento foi considerado irresponsável e prematuro.
Riscos totalmente desconhecidos foram impostos a seres humanos que não podiam dar nenhum tipo de consentimento. O grande dilema surge ao cruzar essa linha entre curar doenças e aprimorar características físicas ou intelectuais. Se a ferramenta corrige mutações graves, o que impede o seu uso para escolher a cor dos olhos, a altura, o aumento da massa muscular de um bebê? A ideia dos bebês projetados levanta o medo de transformar crianças em produtos personalizados, adaptados aos desejos e à capacidade financeira de quem pode pagar. O acesso desigual a essa tecnologia pode aumentar muito as divisões sociais. Se apenas famílias ricas puderem pagar por melhoria genética em seus filhos, a gente corre o risco de criar uma elite biologicamente superior, imune a doenças e com capacidades aprimoradas. Isso poderia originar uma nova forma de eugenia, onde a desigualdade do mundo não seria apenas econômica ou social, mas estaria gravada diretamente no próprio DNA das pessoas. Além da ética, existem riscos biológicos, chamados de efeitos fora do alvo. Isso acontece quando a enzima corta o DNA no lugar errado, por engano. Esse tipo de falha pode desativar genes importantes ou causar mutações graves. Em um embrião, um único erro cometido no início da vida se multiplicará para todas as células. E aí pode gerar problemas de saúde imprevistos e impossíveis de se corrigir no futuro. Cento e 120 batimentos cardíacos por minuto. O custo das terapias genéticas aprovadas ainda é astronômico, podendo passar de milhões de dólares por paciente. Isso gera um dilema enorme para a saúde pública. De que adianta criar a cura para doenças fatais se quase ninguém consegue pagar por ela? O grande desafio nos próximos anos será encontrar maneiras de baratear a produção para que esses tratamentos cheguem aos sistemas públicos de saúde e atendam toda a população.
tecnologia continua evoluindo para se tornar mais segura. Cientistas criaram novas versões do CRISPR, como a edição de bases, que funcionam como uma caneta em vez de tesoura. Em vez de quebrar as fitas de DNA, essas ferramentas trocam uma única letra do código genético de forma direta. Essa precisão reduz bastante o risco de erros e danos na estrutura do genoma, tornando o tratamento mais confiável. A regulamentação sobre edição genética muda muito entre os países. Enquanto algumas nações proíbem testes em embriões humanos, outras possuem leis mais flexíveis. A falta de regras globais cria o risco do turismo genético, onde clínicas sem fiscalização podem realizar procedimentos arriscados em locais permissivos. A comunidade internacional trabalha para criar limites éticos e jurídicos padronizados para evitar abusos no uso dessa tecnologia tão poderosa. O impacto do CRISPR vai muito além de saúde humana. Na agricultura, a ferramenta cria lavouras mais resistentes a secas e pragas, sem a necessidade de transgênicos tradicionais. Na ecologia, estuda-se o uso da edição genética para controlar a população de mosquitos que transmitem doenças como dengue, malária. Isso mostra como a modificação do DNA pode transformar a produção de alimentos e o meio ambiente. Um ponto crítico da ética biológica é a impossibilidade de obter autorização de gerações futuras. Ao alterar o DNA germinativo de um embrião, tomamos decisões definitivas sobre a biologia de pessoas que ainda nem nasceram. Essa mudança será levada adiante para sempre. Refletir sobre até onde temos o direito de alterar o patrimônio genético humano exige um debate transparente e urgente entre toda a sociedade global. Cento e 124 batimentos por minuto. O CRISPR é uma
das maiores revoluções da história da ciência, comparável à descoberta dos antibióticos. Entramos na era em que a humanidade deixou de apenas observar a biologia para se tornar autora do próprio código genético. Essa capacidade traz a oportunidade real de eliminar doenças antigas e dolorosas, mudando para sempre a forma como a medicina previne e trata problemas mais graves da nossa saúde. O poder de alterar o DNA traz uma grande responsabilidade. O avanço da ciência precisa caminhar junto com a reflexão ética e o cuidado. Cabe à nossa geração definir os limites entre tratar doenças sérias e buscar uma perfeição biológica artificial. Nós precisamos garantir que a tecnologia sirva para melhorar a vida de todas as pessoas, sem criar novas desigualdades ou riscos desnecessários para a nossa espécie, através da tecnologia CRISPR. O futuro da edição genética depende do equilíbrio entre inovação e respeito à vida. A tecnologia em si é neutra. O impacto que ela trará ao mundo será definido pelas escolhas éticas e pelas leis que nós criamos hoje. Incentivar a pesquisa responsável é o único caminho para colhermos benefícios dessas curas sem cair nos perigos da manipulação genética sem controle, garantindo um progresso seguro para todos através da tecnologia CRISPR. À medida que as ferramentas ficam mais exatas e baratas, a tendência é que a edição genética se torne rotina na medicina do futuro. O grande desafio coletivo será democratizar essas conquistas, garantindo que os tratamentos de ponta cheguem a quem precisa, independente de renda ou do país onde mora. Desse jeito, faremos da biotecnologia um instrumento real de inclusão, saúde e bem-estar para a humanidade. Entender a tecnologia CRISPR é compreender o futuro da medicina e da própria humanidade. Acompanhar esse debate é essencial para podermos decidir como sociedade até onde queremos avançar, reescrevendo o código da vida. Essa era a curiosidade que eu queria compartilhar hoje. Se tu gostaste do vídeo, não esquece de deixar aí o like, compartilha com quem também possa ter interesse e te inscreve no canal. Além de deixar aí nos comentários quais dos assuntos propostos é a tua preferência.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.